Queria convidar você rapidamente a sentar no seu lugar, que a gente vai ser breve, que a gente vai fazer uns momentos diferentes. Que bom que você está aqui. Todos vocês estão aqui, que bom. Que bom, que bom, que bom. Esse mês a gente, né, na verdade, esse mês, essa série a gente está trabalhando o tema de intensidade. Quem aqui é intenso, se considera intenso? Os que não levantaram a mão, eu sei que são intensos também. Às vezes é vergonha, às vezes é intenso na vergonha. Mas você, de alguma maneira, você é intenso. E a gente está trabalhando sobre intensidade, olhando para a vida de Pedro. Quem sabe quem foi Pedro na Bíblia? O apóstolo de Cristo. E a gente olha para a vida de Pedro e a gente vê muitas coisas que a gente falou nessa série. Primeiro, Pedro teve um encontro radical com Jesus. Jesus se encontra com Pedro, Pedro está ali pescando, acontece um mega milagre, e Jesus fala, me segue. E aí Pedro larga tudo para trás e ele segue Jesus. Depois da segunda semana a gente falou sobre a intensidade de Pedro, de tal maneira que Pedro conseguia em questão de minutos cometer grandes acertos e grandes erros. Ele foi capaz de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, Pedrão, o Senhor te revelou isso, tipo assim, você está sintonizado. Minutos depois, Jesus falou, sai de perto, tipo assim, o que você está falando é muito errado. Arreda-te de mim, é difícil a palavra, sai daqui, Satanás. Porque Pedro errou, ele conseguiu acertar e errar no mesmo tempo, assim como eu e você. Às vezes em questão de momentos, de minutos, de dias, a gente consegue ser super usado pelo Senhor e cometer um grande pecado. Erros e acertos assim, por quê? Porque nós somos intensos. Depois a Flavinha veio e falou sobre intensidade. Mais uma vez um erro e acerto, mas a intensidade do encontro de redenção com Cristo. Pedro foi lá, ele foi muito intenso, estava com medo de ser morto, negou Jesus 3 vezes. E aí depois ele encontra com Jesus, arrependido, quebrado. E aí Jesus fala, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Cara, você me ama, você errou, eu sei que você errou, mas vai, apacenta as minhas ovelhas, viva o seu propósito. E aí na última semana o Dani estava falando um pouquinho sobre quem foi Pedro, o que aconteceu com Pedro depois dessa vida com Jesus. Pedro foi um dos caras mais importantes para a história da igreja. Quem é que gosta de estudar história na escola? Tipo Dom Pedro, essas coisas. Eu não. Eu sei que às vezes história é chato, mas a história também tem as suas belezas. Se um dia você estudar a história da igreja, você vai ver que Pedro foi um cara imprescindível para a história da igreja. E assim, galera, olha para cá. Se Jesus conseguiu, ou melhor, se Jesus quis escolher um cara como Pedro, intenso, que errava, acertava, errava, acertava, errava, acertava, e Jesus transformou ele num cara super importante para a história, por que ele não faria isso comigo e com você? Por que não? Será que você tem alguma resposta a isso? Por que não? E agora, hoje vai ser o último tema, o último dia dessa série, e eu quero olhar para a última história que eu quero trabalhar com vocês sobre a vida de Pedro. Então abre aí em Marcos 14. E eu quero que você saia marcado daqui dessa noite, mais do que marcado, assim, decidido, com a sua mente mudada, para você viver grandes coisas. Marcos 14, versículo 22. Desculpa, gente, desculpa, Mateus 14. Eu tinha passado certo para mim, né? Mateus 14, na hora eu olhei o texto e falei, meu Deus do céu, que Bíblia que eu li. Essa Bíblia não é de Deus. Vai lá. Mateus 14, 22, presta atenção nessa história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante, fossem na frente dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho,
mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Tipo assim, as ondas estavam batendo forte, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Muito louco. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Vai lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos parar por aí. Algumas coisas que eu quero falar sobre esse texto. Vocês entenderam essa história? Já é muito conhecida por muita gente, né? Mas o ponto é o seguinte: a galera estava no barco, Jesus não estava no barco. Aí do nada Jesus aparece andando sobre as águas. Que loucura! Aí a galera falou: é um fantasma, porque estava de madrugada, não enxergaram. E Jesus falou: não, sou eu, tenham coragem, não tenham medo. Aí Pedro se levanta e fala: Senhor, me fala para ir com você. Jesus fala: venha. E aí Pedro sai do barco, começa a andar pelas águas, mas ele começa a olhar para o lado, muitas ondas, o coração dele é tomado de medo. Pedro começa a afundar, fala: Senhor, me salva. Senhor pega ele, olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidou? Recapitulei, né? Algumas coisas. Primeiro ponto dessa história que eu queria falar: o medo, a insegurança sempre vão se manifestar. Sempre na nossa vida a gente vai olhar e falar: é um fantasma, ai que medo. Mas nesse lugar, Jesus sempre vai falar: ei, tenham coragem, sou eu. E aí quando Jesus fala isso, quem que responde? O intenso do Pedro. Todos estavam no barco. Quem é o único que pela sua intensidade vai e grita e fala: Senhor, me fala para ir com você? Pedro, o intenso do Pedro. Talvez Pedro na hora ele falou assim sem pensar direito. Ele queria viver aquilo, mas ele não fez os cálculos. Mas será que aquela onda vai me cobrir? Não, ele foi tomado por um impulso. Ele falou: eu. E aí Jesus fala: venha. O que eu quero dizer aqui rapidamente é: às vezes eu e você, adolescente, a gente tem fé para começar algumas coisas. Tipo assim, a gente não pensa direito: eu quero viver. Mas a gente não tem fé suficiente para permanecer naquela nossa decisão. Quantas vezes a gente começa as coisas, a gente fala: ai, Deus está me chamando para isso. Você começa a fazer, tem fé para começar, mas aí depois parece que a fé some. Pedro viveu algo incrível. Alguém aqui já andou sobre as águas? Ainda não. Alguém aqui conhece alguém que andou sobre as águas? Gente, Pedro viveu algo que nenhum homem até hoje que eu saiba viveu. Uma grande experiência. Mas Pedro afundou. Primeiro eles tiveram medo: ah, fantasma. E Jesus falou: não, sou eu. Aí Pedro fala: então me fala para ir. Aí Pedro começa a ir, e aí ele vive o medo de novo. Ele já tinha vivido medo, tipo, é um fantasma. Aí depois que ele percebeu Jesus, encheu de fé, e de novo medo. Às vezes eu me pergunto: mano, como ele consegue andar pelas águas e ao mesmo tempo sentir medo? Mas ele sente medo logo após a grande experiência. Aí Jesus diz: homem de pequena fé. O que eu quero dizer é, aqui, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas deixa eu dizer algo: é melhor a gente ter uma pequena fé do que não ter nada. Muitas vezes vai ter gente no barco que vai estar muito disposto a falar de você. E daí, o ponto de Jesus vai falar: ah, você é um droga, você tem uma pequena fé. A sensação que eu tenho é que Jesus fala, tipo assim, olha para Pedro e fala: homem de pequena fé, mas pelo menos você tinha fé para andar. E os outros que ficaram só olhando? O meu ponto é: Jesus vai confrontar você e eu.
E os de fora vão falar, é fraco, não teve fé suficiente. E eles que nem saíram do barco? Ah, porque você, nossa, olha, eles são fracos, olha, foram ali, tentaram fazer. E eles que não fizeram? Então não se preocupe com o fato de você ainda ter pouca fé. O fato é que Jesus vai confrontar a sua fé, Ele vai confrontar a minha fé, mas não para acabar com a nossa moral. Jesus faz isso, Jesus fez isso com Pedro, porque Ele enxergava muito potencial em Pedro. Jesus enxerga potencial em nós, mesmo quando Ele vê que nós temos pouca fé. Mas gente, melhor ter pouca fé do que não ter nada. Vocês estão entendendo? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, por que você duvidou? A Bíblia não fala que Pedro deu uma resposta. Pedro não fala assim, eu duvidei porque eu olhei para o lado. Não. Mas existem algumas perguntas que Jesus faz para a gente que Ele não precisa de resposta. Ele faz porque Ele quer que a gente olhe para dentro de nós e encontre as respostas. Imagina quando Jesus perguntou, Pedro, por que você duvidou? Pedro não falou nada, mas Pedro olhou para dentro dele e falou, eu sei porque eu duvidei. Então às vezes, e talvez hoje, Jesus faça uma pergunta para você, você não precisa gritar a resposta, porque isso, talvez você nem saiba, mas Ele está fazendo uma pergunta para você, para mim, para que a gente reflita no nosso coração. E outra coisa que eu queria falar é, a nossa jornada, a nossa experiência, a nossa vida, mesmo, gente, presta atenção, mesmo que às vezes, aparentemente cheio de fraqueza, cheio de falha, ainda assim, Deus será glorificado. Presta atenção que o texto diz, o texto falou assim, aí Pedro começou a afundar, Jesus puxou ele, salvou ele e levou de volta para o barco. E a Bíblia fala que todos ali no barco adoraram o Senhor. Mesmo nas suas fraquezas, no final das contas o Senhor será glorificado. Vocês entenderam isso que eu falei? Tipo assim, Pedro fracassou ali, mas no final Jesus salvou ele, foi para o barco e Jesus ainda foi glorificado. Talvez eu e você na nossa vida, a gente vai errar, a gente vai ficar fraco, mas naquele lugar Jesus também vai ser glorificado. A Bíblia fala que a gente deve olhar para as nossas fraquezas e entender que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não tenha medo, menino, menina de pequena fé. Por que você está duvidando? Tudo bem, encontre a resposta, confie em Jesus, e Jesus vai ser glorificado na sua vida. E aí quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Eu quero fazer um exercício com vocês. Não sou psicólogo. A Flórida tá aqui? Cara, depois não me julgues, tá bom? Não me julgues para não serem julgados. Eu quero que todo mundo feche os olhos. A gente vai fazer um exercício. A gente vai entrar nessa história de Pedro agora. De verdade, feche os olhos. A gente vai entrar na história de Pedro. Se puder até apagar as luzes, alguém puder apagar essas luzes da frente. Já estão indo lá? Feche os olhos, feche os olhos. Eu quero que você, primeira coisa, perceba algo. O barco é a religião. Não no mau sentido da religião, mas vamos pensar que o barco é aquele lugar onde tem muita gente. Muita gente, mas pouca gente que tem coragem de sair, de avançar. O barco é a religião. Pense isso, o barco é a igreja, a estrutura, é aquele lugar que sempre está cheio de gente, mas pouca gente disposta a viver uma experiência de fé. Segunda coisa, você agora é Pedro. Você é Pedro. Você está dentro da igreja. Você está no meio das pessoas. E aí, você está ali naquela situação, no barco.
a pressão da vida está batendo, e aí vamos entender que o mar é tudo aquilo que está ao nosso redor, as pessoas, os julgamentos, os desejos da nossa carne, os sonhos, as mentiras do diabo, são as necessidades que nós temos de muitas coisas. O mar é tudo, o mar é tudo. E aí o mar está balançando o barco, o mar está balançando, o mar está pressionando, o mar está pressionando. E aí Jesus chega hoje aqui. Feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus chega aqui, e num primeiro instante bate muito medo no seu coração. Meu Deus, o que é aquilo? E aí Jesus fala algo hoje, para mim e para você. Ele fala algo para você, fulano, fulana. Ele fala: ei, coragem, sou eu, não tenha medo. E aí você, intenso do jeito que é, mesmo sendo tímido, mesmo sendo envergonhado, você é intenso. E aí você num impulso grita: Jesus, Senhor, me fala para ir com você. E aí Jesus fala: vem então. E aí você sai do barco, você sai daquilo que prende as pessoas, aquela religiosidade que prende as pessoas de avançarem. Você toma uma decisão, você grita como ninguém gritou. Você toma uma decisão que as pessoas que estão ao seu redor não tomaram. E aí você sai do barco, sozinho. Ninguém está indo com você. E aí você começa a andar. E aí a pressão da vida, as pessoas começam a dizer para você: você vai afundar. Olha para você, você é fraco, você é fraca. Olha para você, olha quantas lutas dentro de você. Olha para você, os seus pecados. Olha, você é de uma família pobre. Olha, você não sabe nem falar direito. Olha, você não é nem inteligente. Olha, você não é nem bonito. Olha o seu corpo, olha quem você é. E aí você começa a olhar aquilo, você está andando sobre as águas. Você teve fé para sair, mas muitas coisas estão chegando e você está ficando com medo. E aí aquilo que parecia ser tão forte dentro de você começa a perder a força. E aí quando você vê, a água já começa a descer, ou melhor, começa a subir. A água começa a avançar o seu joelho, você começa a sentir ela chegando na sua barriga, e você fala: eu não vou conseguir. E aí você fala: Senhor, me salva. Aí Jesus hoje chega até você, e Ele fala: ei fulano, ei fulano, ei fulano. Fala o seu nome agora, de olhos fechados. Ei Fê, Laís, ei Lipe, ei João, e Carlos, ei Lari. Ei, homem, mulher, menino, menina de pequena fé. Porque você duvidou? Porque você achou que você não seria forte o suficiente? Porque você achou que você não conseguiria? Porque você está achando que eu não posso usar a sua vida? Por quê? E aí Jesus vai, puxa você para cima. Agora Jesus está não só andando sobre as águas, como está te carregando sobre as águas. E aí você volta para o barco, você volta para dentro da igreja. E aquelas pessoas que antes estavam falando, julgando você, elas estão até boquiabertas, porque elas estão vendo que Jesus está trabalhando na sua fraqueza. Elas estão vendo que não se trata da sua capacidade, mas elas estão vendo que se trata de que Jesus escolheu você. E aí as pessoas, a única coisa que elas conseguem fazer é: Jesus, você é o Deus verdadeiro. De olhos fechados, saiba que esse Pedro, que teve fé para começar, mas faltou fé para continuar, andou sobre as águas, mas afundou. Negou Jesus, mas depois se arrependeu. Errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou. Mas no final da vida dele, até o fim da vida dele, ele viveu para a glória do Senhor. E hoje você e eu estamos aqui vivendo igreja,
também porque Pedro existiu. Agora, adolescente, ouça: se Deus escolheu Pedro cheio de falhas e transformou num homem muito importante, por que não escolheria você hoje? Por que não levantaria você hoje? Existe um livro, de olhos fechados, feche os seus olhos, existe um livro na Bíblia, que foi Pedro que escreveu, 1 Pedro, e olha o que Pedro fala nesse texto, não precisem, ouçam só. Pedro fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que Jesus deu, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou de fora do barco, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Você é intenso, eu sou intenso. Às vezes nós não sabemos lidar com a nossa intensidade. Por vezes nós vamos e acabamos pecando. Por vezes vamos e acabamos nos esquecendo do Senhor. Mas não desista. Se Jesus escolheu Pedro, porque não escolheria eu e você? Pedro não falhou 1, 2, 3 vezes, ele falou muitas vezes, mas Jesus continuou insistindo nele. Por que eu quero dizer isso? Porque esse mundo precisa de vozes, esse mundo precisa de meninos e meninas que hoje se levantarão como voz, que vão doar a sua vida, que vão viver a santidade. Talvez você olhe para dentro de você e você fala: eu não consigo. Mas me responda uma coisa: por que então Pedro viveu aquilo? Se Pedro viveu aquilo, por que você não viveria hoje? Quem era Pedro na fila do pão? Quem era Pedro na história? Ele não tinha família, ele não tinha nada que respaldasse a escolha de Jesus. Ele era aparentemente só mais um. Talvez você se sinta assim, mas Jesus hoje está falando. Ele está fora do barco, ele está fora daquilo, dessa religiosidade. Jesus está andando sobre as águas, Jesus está andando sobre as pressões do mundo, Jesus está andando sobre as mentiras, sobre os pecados, Ele está andando acima de qualquer outra coisa. E aí Ele está falando: ei, coragem, não tenham medo. Hoje Jesus está nos fazendo esse convite: ei, coragem, não tenha medo, sou eu. Quer vir para fora? Quer viver essa experiência? Vem. E a sua resposta é hoje, é hoje, é hoje. Nesse encerramento de série, adolescente, menino, menina, se você se sente, algo está mexendo dentro de você, e você quer sair desse barco, você quer sair desse lugar que todo mundo está e está te incomodando, você quer viver experiências mais profundas com Deus, se você quer ser intenso com o Senhor, se você quer viver uma vida assim como Pedro viveu, eu quero te convidar a ficar de pé agora, onde você estiver. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Ouça essa canção, ouça essa canção. Confiarei, ao teu nome clamarei, e ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
canto, vá orando ao Senhor. Forte mão Diz para Ele que você quer ir para fora do barco. Viva a intensidade no Senhor. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel. Levante suas mãos e fale: me leva, Jesus, até você. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Pois Tu és Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminharei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo. Sim, Senhor, do nos que leva já mais fundo. estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ah, Senhor, estamos aqui nessa noite. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero ir além do que as pessoas ao meu redor têm ido. Eu quero ir mais fundo em Ti, Senhor. Muitas vezes temos afundado, temos desistido na caminhada, mas nos leva mais fundo, Senhor. Eu creio que você, Jesus, tem grandes coisas para nós aqui. Por isso eu quero, Jesus, que eles ouçam o Seu convite para vir para fora. Fora desse lugar que tem nos prendido, que tem nos calado. O Senhor colocou coisas lindas dentro de cada um. De cada um. Cada um aqui carrega uma coisa diferente, Senhor. Não deixe com que eles se sintam fracos, esquecidos, como se eles não tivessem como serem escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença. Não, Jesus, o Senhor tem algo para cada um. Se existem pecados que têm prendido a vida deles, Senhor, ajude-os a romper isso, Senhor. Se existem mentiras que têm constantemente entrado na cabeça e no coração deles, tira isso, por favor. O Senhor sabe que a nossa fé é pequena.
O Senhor sabe que temos duvidado, mas o Senhor enxerga em nós coisas que nenhum homem vê. O Senhor enxerga um potencial em nós que nem os nossos pais, as pessoas que mais nos amam, conseguem ver. Por isso, extraia isso hoje, Senhor, nos faça acreditar. Nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos: Senhor, nós queremos andar sobre as águas, queremos viver coisas que nenhum homem na história viveu. Nós queremos fazer coisas que homem nenhum fez, através do Espírito de Deus. Queremos viver coisas grandiosas aqui, Senhor, durante os cultos, durante a semana, na nossa casa, no nosso quarto. Por que não nós, Senhor? Por que não nós? Por que não nós, Senhor? Eu queria poder dizer o nome de cada um aqui. Porque ninguém está esquecido aos olhos de Deus. Ninguém é pequeno demais, ninguém é fraco demais. O Senhor levantou tantos homens e mulheres, por que não faria isso novamente hoje? O Senhor encontrou Davi quando adolescente, cuidando de ovelhas, esquecido do mundo, de uma família pequena, numa cidade pequena, e o Senhor o levantou como rei. Por que não o Senhor faria isso de novo, se o Senhor já fez uma vez? Quantos aqui, Senhor, se sentem escondidos, esquecidos, e guardam tantas coisas dentro, tantas coisas belas no coração? Você sabe que você tem coisas preciosas dentro de você, e você está calando, você está calado, com medo de sair do barco, com medo de se expor, com medo que as pessoas vejam as suas fraquezas. Mas não, o próprio Deus te convida a vir para fora. Vem para fora, menino, menina, vem para fora, vem para fora. Ande sobre as águas, faça o que os outros não têm feito. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer que a história nunca viu, vem cumprir. Se você se sente preso, com medo de viver coisas diferentes em Deus, procure um dos líderes para que ele ore por você. Tenha coragem de dizer: eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu tenho medo, eu acho que eu não consigo, eu estou vivendo pecado e isso me impede de acreditar em coisas maiores de Deus. Procure um líder, fale com alguém, mas não acredite na mentira de que o Senhor não pode usar a sua vida. Gente, ouçam o que eu estou falando. Nós podemos mudar a história dessa cidade. Nós podemos viver um avivamento que a história nunca viu. E nós não precisamos de ouro, de prata, de pregadores famosos, não. Nós precisamos entregar os nossos corações ao Senhor. Nós precisamos usar a nossa intensidade no amor ao Senhor. Só o resto Deus faz. Eu quero te desafiar a procurar, se você sentir um líder, tem líderes aqui, procure depois, agora, enfim, qualquer hora.